Agora eu passo, então, a palavra para o Cássio, tá? Você tem aí 15 minutos, Cássio, para iniciar, também vai ter a sua fala, e depois nós entramos na discussão, nos debates e nas reflexões que estão sendo postas aqui para nós. Um prazer ter você aqui. A palavra é sua. O prazer é todo meu, Elaine. Primeiramente, uma boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Um especial carinho aí para... Até tem alunos meus do curso de História aqui da UENG que estão me assistindo também. A Bia, o Rogério, não sei mais se consegui vir aqui mais. Agradecer também aos colegas, aos companheiros André e Alessandro, que estão aqui fazendo esse debate muito pertinente nesse momento no qual nós vivemos no nosso país e no nosso planeta, né? Eu vou pedir, Elaine, para você controlar bem meu tempo, porque professor sabe como é que é, a gente acaba falando demais e a gente acaba extrapolando. Então, não tenha receio de me cortar quando for necessário. Fique tranquilo. Bom, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que realmente nós vivemos num momento ímpar, numa situação, numa conjuntura que, se a gente for analisar de fato, a humanidade não vive desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, de acordo com uma questão sanitária, uma questão de saúde, a gente não vê desde a gripe espanhola, no início do século XX, ou seja, 100 anos aí, no qual a nossa geração ela não viveu essa experiência. Então, realmente, nós vivemos um momento ímpar e que nos traz novos desafios. A grande questão é que os desafios que nós enfrentamos hoje, sobretudo na educação, elas não são totalmente novas. Elas já existem, elementos e fatores já existem anteriormente. Como, por exemplo, a desigualdade social refletida na educação. Isso já existe há muito tempo. Contudo, a gente vai perceber que nesse momento de pandemia, nesse momento de crise sanitária, crise de saúde, se aumenta, se potencializa esses elementos. E isso reflete muito na educação. Eu gostaria de falar bem rápido uma questão da educação em si e depois na universidade. Lembrando que a universidade no Brasil, ela vive um momento de profundo ataque ao conhecimento científico, à instituição, principalmente as universidades públicas. Infelizmente, isso tem acontecido. Bom, gente, olha só. Eu vou ser um pouquinho mais polêmico que o companheiro André, que o companheiro Alessandro, já vou dizer de cara. Eu sou contra EAD, sou contra homeschooling. Para a gente analisar essa questão da educação, responder por que eu sou contra, vamos dividir, primeiro, a questão da educação em relação aos alunos, aos estudantes, e em relação aos professores, aos trabalhadores em educação. Acho que a gente tem que fazer essa divisão. O Alessandro ele colocou muito bem essa questão dos alunos. Qual que é o problema que nós observamos nesse momento? O EAD ele já existe há um tempo. O debate sobre o EAD, a prática do EAD já existe já faz algum tempo. Com mais força nas instituições privadas. Nós vemos aí, principalmente em cursos de ensino superior, que tem cursos totalmente EAD, 100% EAD. Existe um debate muito forte, já existia um debate muito forte de implementação do EAD no ensino básico. A gente já vê, por exemplo, conversão de determinados conteúdos ou de determinada carga horária para o EAD. Então, esse debate ele não é inédito diante da pandemia, ele já é um pouco antes, mas ele se potencializa agora. E outra coisa que se potencializa é a desigualdade social diante disso. Eu vou trazer algumas realidades do estado de Minas Gerais, que é o estado onde eu resido e trabalho. Como a gente pode falar em EAD, em educação à distância, se grande parte do nosso público, de grande parte dos nossos estudantes, não terem acesso constante de qualidade à internet? Como é possível fazer isso? Nós temos aqui, os dados aqui de Minas Gerais, nós temos aqui, em torno de acordo com os dados do IBGE de 2018, 6 milhões e meio de pessoas que não têm nenhum acesso à internet. A gente imagina, então, quantas famílias, principalmente de setores mais pauperizados da sociedade, não têm acesso à internet.
E o acesso ao conhecimento, ele se dá quase que exclusivamente por meio da escola. O que acontece, gente? No momento de pandemia, realmente, nós precisamos defender o isolamento social. À mercê das grandes consequências econômicas, da questão do trabalho, a questão da sobrevivência financeira e econômica das pessoas, que é complicado. Mas o isolamento social, até que se crie uma vacina, é o único instrumento que a gente tem para evitar a disseminação da doença e evitar as mortes. Lembrando que hoje nós chegamos a 8.500 mortes, mais de 8.500 mortes. Então, o isolamento social é importante e a suspensão das atividades escolares é importante. Porém, a gente, como foi colocado muito bem pelo Alessandro, a gente vê setores empresariais que estão visando lucro, estão visando nichos de mercado, se aproveitam dessa situação de pandemia para iniciar a ofensiva em cima do ensino público, da educação pública, principalmente para vender pacotes tecnológicos e conteudistas para os governos, tanto a nível federal, estadual e municipal. Isso é evidente, isso está acontecendo. Porém, ele potencializa a desigualdade na oferta do ensino. A proposta da educação pública, e com mais firmeza a partir da Constituição de 88, é garantir a universalização do ensino público. Lógico que a gente não tem ainda, mas é uma tarefa que tem ocorrido nos últimos 30 anos, esse processo, essa luta para a gente conseguir universalizar o ensino público. E o que a gente observa nesse momento de pandemia? O EAD, a educação à distância ofertada para algumas redes, ela exclui. Primeiro, exclui aqueles que não têm a tecnologia, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a uma rede de dados que potencializa poder assistir um vídeo. Então, olha só, você já estabelece uma exclusão social para determinados setores. O mais interessante é que nós não podemos esquecer o comentário, o triste comentário do nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, que, na teimosia de não querer adiar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, falou que o Enem não tem como objetivo garantir a justiça ou a igualdade social, ou a igualdade de oportunidades, e que o aluno tem que se virar. Tanto que tem uma propaganda oficial do governo, o aluno se vira e dá os seus jeitos para conseguir ter acesso ao conteúdo, a estudar e se preparar para o Enem. Ou seja, aqueles setores de classe média, aqueles setores das elites vão ter todo o acesso ao conhecimento, enquanto a grande maioria dos nossos jovens da escola pública não vão ter esse acesso. Então, já vamos aí para um Enem totalmente desigual nas oportunidades. Então, é bastante complicado. No caso de Minas Gerais, por exemplo, nós estamos conseguindo resistir na rede básica. Existe uma ofensiva muito forte por parte do governo do Estado, por parte da Secretaria do Estado da Educação, em implantar a educação à distância. Eles usam até um outro termo, mas querem implantar essa educação à distância, só que ele desconsidera muito dos dados da própria população de Minas Gerais, a carência do acesso à internet. Uma alternativa que eles colocaram é fazer com que o aluno assista pela TV, o governo de Minas Gerais tem a TV Minas, a Rede Minas, só que o problema é que essa própria TV do governo, ela não cobre a totalidade das cidades do estado de Minas Gerais. Eu não sei se vocês sabem, ou quem está nos assistindo, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, e a TV Minas, ela não cobre centenas de cidades. Ou seja, não tem, o jovem não vai ter acesso nem pela internet, nem pela televisão. E a alternativa que a secretária de Educação daqui de Minas Gerais deu foi de preparar um conteúdo físico, xerox, apostila, e o aluno ir na escola pegar esse material. Ou seja, você quebra o isolamento. Se a proposta, então, deles, da educação à distância, é manter o isolamento social, ele força os setores mais pauperizados da população a quebrar o isolamento, a se deslocar até a escola, com risco de contaminação, para poder pegar esse conteúdo. Ou seja, eles tentam fazer isso porcamente, em péssimas condições, mas a gente vai ver, no fundo, a intenção do governo em associado a empresas, a gente não vai citar aqui o nome das empresas,
mas o interesse do governo e das empresas em potencializar esse mercado de compra de equipamento, de compra de conteúdo, apostilas, etc. E tal. Bom, isso é uma coisa. O que acontece em relação aos trabalhadores em educação, aos professores? O EAD ele traz muitos perigos. O EAD, por exemplo, para quem já trabalhou com EAD, principalmente na rede privada, nas instituições privadas, conhece muito bem a realidade. Enquanto que nós trabalhamos fisicamente com turmas de 30, 40, 45, 50 alunos, dependendo da superlotação, no EAD, trabalha cada turma com centenas de alunos. Ou seja, com menos professores, com menos trabalhadores, você atende mais. Como você não já existe a demanda de alunos, então você diminui a quantidade de professores. Isso gera desemprego, principalmente em redes públicas, como, por exemplo, do estado de São Paulo, que tem um grande setor de trabalhadores contratados em situação precária. Aqui em Minas Gerais também nós temos um grande setor da categoria que é de contrato precário, não concursado, que nós chamamos de designados. Isso gera desemprego entre esses setores, porque diminui a quantidade. Outro lado, você aumenta potencialmente a exploração do trabalho, como já foi citado aqui pelos colegas. Você trabalha muito mais em casa, porque você tem que atender os alunos numa demanda muito grande, com centenas de alunos, e você não dá conta. Você trabalha das 6 da manhã até as 10, 11 horas da noite, preparando a aula, ministrando as aulas, atendendo os alunos, corrigindo o material, ou seja, você trabalha muito mais, você não tem um controle do horário de trabalho, porque você está em casa, você não está no trabalho em si fisicamente. Então, você perde esse controle. Então, existem muitos prejuízos. Por um lado, para os alunos, e por um lado, para os professores, para os trabalhadores em educação. E lembrando, gente, aí voltando, por isso, um dos motivos porque eu não concordo com o EAD. O EAD, ele poderia ser um instrumento que complementaria e aumentaria as possibilidades de acesso ao conhecimento. O EAD poderia ser esse exemplo, esse instrumento maravilhoso. Mas eu discordo de usar o EAD como um instrumento que substitui a prática do ensino físico, concreto. Por quê, gente? Inclusive, isso é uma crítica em relação ao homeschooling também. Muita gente, no senso comum, acredita que a educação, ou que o ensino, ele é simplesmente reprodução do conhecimento. Reprodução teórico do conhecimento. Por meio de materiais, de leitura, etc. e tal. E que essa percepção de educação, ela é possível ser feita pelo EAD, porque o EAD você passa o conteúdo, pronto, o aluno tem acesso ao conteúdo, à informação, aos dados. Mas, principalmente para os alunos do curso de pedagogia, é importante a gente ter a clareza que o processo de ensino-aprendizagem, o processo educacional, a educação, ela não se restringe a isso. A educação, ela forma seres humanos, formam seres sociais que atuam na sociedade. Então, você tem uma formação integral do ser humano, das pessoas. E essa formação, ela não é baseada apenas no conteúdo teórico. Ela é baseada na convivência social, ela é baseada na inter-relação entre as pessoas no mesmo ambiente, ela é baseada, inclusive, nas contradições e nos conflitos que ocorrem. A EAD elimina esse caráter da educação. O homeschooling elimina, porque você elimina o contato com outras pessoas, formando cada vez mais seres mais individualizados, seres mais que ficam presos em seus mundinhos, em suas bolhas, que não conseguem reconhecer as suas diferenças e, principalmente, não respeitar e levar em consideração as diferenças para a sua formação enquanto ser social. Então, a educação à distância, o homeschooling nega isso. No caso da universidade, eu realmente não sei como é que está em todos os estados da federação, mas, por exemplo, na UENG, aqui em Minas Gerais, na Universidade do Estado de Minas Gerais, no qual eu dou aula, a gente está numa resistência muito forte também em relação ao EAD.
A gente está muito preocupado pela qualidade da formação dos nossos alunos. E a gente sabe muito bem que, diante da situação de pandemia, diante da corrida que está se fazendo, o EAD é um tapa-buraco que prejudica a formação. O EAD não consegue substituir a formação integral dos nossos futuros profissionais que a gente está formando no ensino superior. E o pior, está tampando um buraco, cobrindo uma carga horária, ou cumpriria uma carga horária que vai prejudicar a sua formação final e a qualidade da sua própria formação. Então, a gente tem uma resistência muito grande em relação a isso. A gente prefere suspender, e se o isolamento social fosse acatado por todos, realmente, a gente sairia muito mais rápido dessa quarentena e a gente voltaria muito mais rápido à normalidade cotidiana, vamos dizer assim. Mas nós estamos resistindo porque nós temos uma defesa principal de uma educação pública, gratuita, principalmente de qualidade. E o EAD, nesse momento, a educação à distância, nesse momento, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, não consegue garantir isso. Ele é apenas um tapa-buraco para dizer que está se fazendo alguma coisa, mas o ensino e a formação em si do jovem vai ser muito prejudicado.